Noite propícia de avivamento. É claro que avivamento tem que ser todos os dias da nossa vida. Todos os dias o Espírito de Deus precisa estar se movimentando dentro de nós. Mas quando nós tratamos de um culto de avivamento, nós separamos esse dia para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos encher, de proporcionar a nós experiências na qual ainda não tivemos. Atos capítulo 1, verso de número 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou a eles vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles: que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda ao Rei com as suas palmas juntas. É um culto de avivamento, e nós poderíamos ter escolhido vários textos para nortear essa noite propícia, para que os céus marquem a sua vida. Você que não é batizado com o Espírito Santo e nem batizado com fogo, você que já é batizado com o Espírito Santo com fogo, que você renove esta aliança com o amigo e doce Espírito Santo. A você que já está caminhando há muitos anos e de vez em quando parece que falta combustível para você romper, é uma noite propícia para você se encher do Espírito Santo. O texto que lemos vai revelar a nós os Atos dos Apóstolos. Percebemos que se nós fôssemos dar um outro tema para esse livro, nós daríamos sobre Atos do Espírito Santo, porque de Atos capítulo 1 a Atos capítulo 28, você vai ver o Espírito Santo se movimentar na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, na vida dos seguidores, na vida dos discípulos, na vida das mulheres. Você vai ver um mover extraordinário do Espírito Santo a partir de Atos capítulo de número 2. Mas o texto que lemos vai dar a nós aqui algumas revelações
que eu quero com fidelidade ao Eterno entregar a você. A Bíblia diz no verso 2 que lemos: até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Perceba que ele escolhe 12, ele prepara os 12. Jesus tem um treinamento com os apóstolos 3 anos e meio. Não foi 5, não foi 10, não foi 12, não foi 15, não foi 20. Perceba que Jesus vai treiná-los durante 3 anos e meio. E esse treinamento vai habitá-los melhor, vai prepará-los para que eles possam cumprir a missão outorgada a eles. Esse treinamento vai habilitar eles ao ponto que o Espírito de Deus vai possuir a vida de cada homem, de cada mulher que se rende a ele. Quando a gente fala possuir, tem gente que se escandaliza com a palavra possuir. O Espírito Santo é meu dono, e se ele é o meu dono, ele é aquele que tem toda a liberdade de possuir a minha alma e encher o meu espírito da sua presença. A Bíblia diz que Sansão, quando o Espírito possuía, ele derrubava mais de 1000 homens com a queixada de jumento, porque o Espírito havia se apoderado dele. O Espírito havia possuído a vida de Sansão. Quando eu falo que o Espírito tem liberdade para nos possuir, eu estou dizendo que quanto mais você mergulha em Deus, mais profundo em Deus, melhor vai ser o seu nível de relacionamento com o amigo e doce Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus treina esses homens. E se nós pegarmos isso aqui, se eles foram treinados 3 anos e meio, e se nós trouxermos isso para a nossa vida, algumas lições aqui nesta noite precisarão ser extraídas desse texto, e você vai precisar carregar isso para a sua vida. Se Jesus com 3 anos e meio preparou esses homens para uma missão até a sua volta, é porque nós demoramos 5, 10, 15, 20, 30 anos para viver o sobrenatural de Deus. A pergunta é simples: é o mesmo Jesus que chama, é o mesmo Jesus que comissiona, é o mesmo Jesus que habilita, é o mesmo Jesus que capacita, é o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é o mesmo Jesus que distribui dons espirituais. E por que esses 12 homens vão mudar o mundo da sua época com apenas 3 anos e meio de treinamento? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com as oportunidades. As pessoas não estão se preparando. E quando vem a oportunidade, ela não está pronta. Ela tem ainda deficiências na sua conduta, na sua postura e no seu caráter. A oportunidade vem e ela não volta mais. Por quê? Porque pegou alguém despreparado. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Se Jesus preparou esses homens 3 anos e meio, e perceba que Jesus não amaciava. Jesus, quando tinha que falar, Pedro, não gostei, está errado, e para. Jesus falava. E Pedro entendia isso, porque isso ia trazer a Pedro crescimento. Isso ia trazer a Pedro um elevo espiritual.
Lembra quando Pedro tira a espada, saca a espada, ele arranca a orelha de Malco? Ele está sendo treinado. Jesus disse para ele: olha, não é assim que faz, guarda a espada. Jesus está repreendendo Pedro diante de todos. E sabe o que me chama a atenção? É que Pedro não se magoa com isso. Pedro cresce ao ponto de se tornar o líder da igreja. E aqui eu abro um parênteses, que muitas vezes o que impede de você mergulhar nos rios de Deus e viver aquilo que Deus te prometeu, ou será que aquilo que Deus te prometeu é mentira? Ou será que aquilo que Jesus falou ao teu respeito foi só para mover seu coração? Foi só para mexer com a sua emoção? Claro que não. Jesus falou com você porque Ele acredita naquilo que Ele investiu, ou aquilo que Ele investirá na sua vida. Só que aqueles homens estão preparados. Eles se preparam, eles são corrigidos, eles são orientados. E Jesus, uma certa feita, diaconisa Clarice vai dizer para eles: aproveita que o dono da festa, o noivo, está aqui. Enquanto o noivo estiver, vocês não poderão fazer nada. Mas chegará um dia que o noivo não estará, e vocês vão ter que entrar em cena. Treinamento. Eu me converti aos 18 anos de idade. Com 18 anos e 8 meses, eu já pregava, eu já orava por revelação, e eu já cuidava de 2 igrejas. E alguém vai dizer assim: como? Eu fui preparado com 8 meses. Eu fui treinado pelo Espírito e pelo meu pastor com 8 meses. É por isso que muitas vezes a gente vê muitos cristãos maravilhosos com promessas, que você olha e fala: por que não acontece? Por que não se cumpre? Porque para eles aquilo que o Eterno prometeu não é prioridade. E tudo aquilo que no reino de Deus não é prioridade para você, não vai acontecer. Jesus prepara eles. A Bíblia diz que agora ele vai subir em ascensão. E quando ele está subindo, eu quero ler o verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo a eles, com muitas provas incontestáveis. Então, quando Jesus ressuscita, ele se apresenta a cerca de 12, mais cerca de 500 irmãos, e ele apresenta provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele chega diante dos 12, dos 300 e poucos, dos 400 e poucos que são reunidos, e vai dar cerca de 500 irmãos, e ele chega com as provas. Está vendo os furos? Estão fechados. Está vendo a marca da coroa de espinho? Está aqui, porque precisa ficar aqui. Está vendo o lado que traspassou? Está aqui. Tomé, você conhece o texto bíblico, ele quer ver, e Jesus permite ele ver, para que a incredulidade de Tomé caia por terra. Agora percebamos que existem provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Jesus, antes de subir em ascensão, continua dando a eles as últimas instruções. A Bíblia diz que agora, se ausentando de Jerusalém, Jesus diz que, o texto diz que Jesus está subindo, mas ele diz a eles: não ausentem de Jerusalém, não vos ausente do centro da minha vontade. E aqui eu quero abrir um parênteses e entregar o pergaminho. O que adianta você ter tudo e não estar no centro da vontade? O que adianta você ganhar muito dinheiro e não estar no centro da vontade?
O que adianta, naragaçu e decante o remaga, você ter muita gente à sua volta, mas não está mais no centro da vontade de Deus? O que adianta você ter muitos amigos e o principal, não ser mais o seu amigo? Porque o Espírito Santo, ele não faz barganha. O Espírito Santo não faz troca. Não. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, porque nós somos propriedade dele. E não é esse ciúme feminicídio. Não estou falando disso. Eu estou falando que ele tem ciúme quando você prioriza outra coisa a não ser as coisas dele. Eu não estou dizendo que você não pode prosperar, eu não estou dizendo que você não pode conquistar, eu estou dizendo que ele tem que ser prioridade. Deus não falou que ia te usar, Deus não falou que você ia pregar, Deus não falou que você ia cantar, Deus não falou que você ia cruzar. Eleve a sai, cante o rebia sai, de bairro para bairro, de cidade para cidade, de estado para estado. E por que não está acontecendo? Porque no mínimo ele não é mais sua prioridade. Não vos ausente de Jerusalém. Eu só vou dar uma volta, depois eu volto para Jerusalém. Eu só vou dar uma voltinha, ninguém vai ver a minha volta. Sabe qual é o problema? Os homens podem até não ver a sua volta, mas aquele que não deveria ver a volta está vendo tudo. Aquele que nós teremos que prestar contas, aquele lá de Apocalipse capítulo 20, que vai se abrir os livros e que vai estar tudo escrito nos livros. Apóstolo, mas fulano está apostatando da fé, apóstolo, fulano está se esfriando, apóstolo, fulano abandonou a fé. Problema é do fulano, o derremor sai, porque aquilo que eu tenho com o eterno eu não vou deixar apagar. Eu vou continuar amando quem está se esfriando. Eu vou continuar amando quem não tem o reino de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus como prioridade. Mas eu não vou ser igual a eles. Deve minor que a sala de rebaia. Aí Jesus diz assim, esperem a promessa, da qual vocês já ouviram. Porque João, na verdade, batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Fica quieto aí. Fica aí até a promessa se cumprir. Aí Lucas não, Marcos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No grego é ruach. Vocês fiquem aí em Jerusalém até que o meu sopro sopre sobre vocês. Eu nunca vi um homem e uma mulher que recebeu o ruach, que recebeu o sopro do Espírito, e continuam sendo os mesmos. Oh meu Deus! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É só você perceber quem tem o Espírito e quem não tem. O que é receber o Espírito? O que é ser batizado com o Espírito? O que é ser marcado com fogo? Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo recebe a evidência do falar em línguas. E aqueles que foram batizados e não falam em línguas precisam buscar o dom de línguas. Mas todo homem e mulher que é batizado com o Espírito Santo e com fogo, ele fala na língua dos anjos. Segundo, ele recebe do Espírito Santo
uma capacitação de entender o mundo espiritual. Quem é batizado no Espírito Santo, ele entra no ambiente e ele já entende: esse ambiente aqui está pesado, esse ambiente aqui está contrário, aqui só tem palavra negativa, aqui só tem palavra maldizente, esse lar aqui não é um lar de referência, está tudo quebrado, está tudo fora do lugar. Agora, quando você pega alguém que não tem o Espírito, ele entra no mesmo ambiente e para ele a maioria das coisas são normais, porque ele não recebeu uma capacitação do Espírito. Eu não sei você, mas quando eu me entreguei a Jesus, eu larguei o mundo da dança. Muitos dos irmãos conhecem o meu testemunho. Eu larguei o hip hop, eu larguei o underground, eu larguei o forró, eu larguei a salsa, eu larguei tudo. Mas existe uma geração que quer andar com Jesus fazendo o que fazia lá fora. Jesus não compactua com isso, meu irmão. Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Não tem como jorrar dois tipos de fonte em nós: fonte doce e fonte amarga. Esses dias eu estava pregando em uma cidade, se não me falha a memória, lá em Londrina ou em Guaraçu, e eu dizia, lá em Londrina, na tarde da bênção, eu dizia que quando eu me converti, eles me chamaram para dizer assim: dança aqui na igreja. Poxa, dança aqui na igreja? O quê? Você dançava lá fora. Eu disse: eu não. Chama outro. Porque o Espírito me selou. Eu sou dele. Eu sou propriedade dele. Como é que eu vou dançar hip hop aqui dentro? Como é que eu vou dançar underground aqui dentro? Calavacia rebaiatá. Eu tinha pouco tempo de conversão, mas isso já me escandalizou. Eu digo: Jesus, que mistério é esse? Eu saí daquela treva de dança para dançar aqui dentro. Jesus disse: não, meu filho, o que eu tenho contigo é grande. Então mergulha nos seus rios. É o Espírito dizendo para alguém: mergulha em Cristo, mergulha no rio do Espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder aqui no grego é dinâmicos, uma dinamite. Você é uma dinamite, e aonde o Senhor te colocar, haverá explosões de milagres. O problema é que você não sabe o poder que tem em você. Você ainda não entendeu, oh my God, Jesus. Você não entendeu o poder que tem dentro de você. Você tem autoridade recebida pelo Espírito para dar ordem às enfermidades, para que elas saiam. Você tem autoridade do Espírito para dizer aos demônios: saiam. E eles têm que sair. O texto diz que eles permaneceram em Jerusalém. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estão reunidos cerca de 500 irmãos. 380 desistem. 380 diz: está demorando demais. Estamos aqui, vai fazer quase 10 dias e ele não chega. Isso é história. Vou ficar aqui não. 380 vão embora e só fica 120. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra no cenáculo. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados. A Bíblia diz que o Espírito entra no templo, entra no cenáculo, para batizar 120 pessoas e fazer elas instrumentos nas mãos de Deus. A Bíblia
diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito não é um vento, mas sopra. O Espírito não é um fogo, mas queima. E quando ele desce, ele batiza 120 pessoas que agora estão possuídas pelo Espírito. O seu possuidor, o seu dono, possui a 120. Ao ponto que quem passa do lado de fora está olhando para quem está dentro e está dizendo que estão embriagados. Uma hora dessa, estão bêbados. Pedro sai em defesa deles, dizendo: eles não estão embriagados de vinho. Não, eles receberam poder de Deus, eles receberam o Espírito de Deus. E por que eles estão olhando para quem está dentro e vai comparar eles como bêbados? Porque quem está recebendo o Espírito de Deus não consegue ficar sobre os pés. Eu me lembro de uma jovem que foi batizada quando a igreja era lá em cima. Ela ficou 3 dias falando em línguas estranhas. Eu me lembro que uma das suas irmãs me ligou e disse: olha, eu não sei o que vocês fizeram com a minha irmã, mas ela está falando uma língua aqui que eu não conheço. E tem 3 dias que ela não para de falar, ela não fala português. Ela havia sido batizada com o Espírito Santo e com fogo. Depois que o Senhor, depois de 3 dias, eu fui conversar com a jovem. Ela disse: eu até tentava falar em português, mas vinha as outras línguas. Eu tentava falar em português, mas vinha outras línguas. Sabe o que é isso? O poder de Deus. A Bíblia diz que esses 120 agora estão habilitados para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. Porque a gente não recebe o Espírito Santo para mostrar para ninguém que a gente é melhor do que ninguém. A gente recebe o Espírito Santo para que os enfermos sejam curados, para que aqueles que estão possessos de demônios sejam libertos. Nós recebemos o Espírito Santo não é para disputarmos quem aqui é o melhor, não, nós somos todos iguais. O que nos difere é a unção que Deus nos deu, porque a cada um que Deus deu a unção vai ter que prestar conta da unção. Oh meu Deus, deve minor e a sebe cante o remaia. A Bíblia diz que esses homens estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 3 que agora Pedro e João vão ao templo a hora nona orar, como de costume. Mas antes de serem batizados com o Espírito Santo, eles iam e nada acontecia. Nesse dia, quando eles vão, a Bíblia diz que o paralítico que está na porta formosa vai pedir esmola, e eles vão parar pela primeira vez. Eu acredito que eles haviam passado várias vezes diante daquele paralítico, mas eles não tinham o poder de Deus, eles não tinham o dinamismo de Deus. Só que agora eles têm, e quando eles se deparam diante daquela petição daquele paralítico que está ali paralisado, eles olham para ele e ele vai dizer: me dá esmola. Ele está pedindo moedas, ele está pedindo prata e ouro. E os apóstolos Pedro e João vai dizer: diante do Espírito que eles receberam, não temos nem ouro nem prata, mas o que nós acabamos de receber, nós te damos em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Narabacone, naracéria. É o céu dizendo que quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe a autoridade do céu, e quem recebeu a autoridade do céu tem autoridade sobre autoridades inferiores na terra. A Bíblia diz que o paralítico salta, deve montricante o remaga. O coxo, ele volta a andar. O coxo agora está
vivendo uma vida que ele nunca viveu. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, verso 54, que um diácono, olha que coisa linda, tem diácono que parece mais um diacho, vou falar, só que Estevão é fora da curva, ele é apenas um diácono, e ele começa a pregar com tanta autoridade, porque o Espírito capacitou, o Espírito encheu. E ele está pregando, e ele está pregando, e ele está pregando, e ele está pregando, ao ponto que o povo se enfurece com ele. Fala, que negócio diferente tem nesse homem, vamos apedrejá-lo. A Bíblia diz que Estevão começa a tomar pedrada, porque é uma das coisas que sinalizam que você tem um espírito ou não. Quando você toma pedrada, quando você não toma, quando está tudo normal, é uma evidência que você não incomoda nem você mesmo. Estevão está tão tomado que ele se enfurece e começa a arremessar pedras contra a vida de Estevão. A Bíblia diz que antes de Estevão partir, ele continua pregando, ele continua falando. E a Bíblia diz que antes dele partir, tomando pedrada, ele vê os céus abertos, ele vê a glória do Filho de Deus. Ele vê o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. A pergunta é simples: o que adianta não tomar pedrada e não ver nada do céu? Porque tem gente que não é perseguida, tem gente que não toma uma pedrada, mas não vê nada também, irmão. Estevão está tomando pedrada, mas está vendo o céu aberto. Porque quando você não está tomando uma pedradinha, é porque você não está incomodando ninguém, irmão. Tem gente que só de você estar no ambiente, muitas vezes está inquietado, e não é capeta, é gente do gênio ruim, que olha para você, não conhece a sua vida, não conhece a sua história, não conhece as suas lutas, nunca sentou para tomar um coffee break com você e só olhou para você, e porque não gostou do seu sapato, não gostou da sua roupa, disse: não gostei dele e dela. Eu já disse aqui, vou repetir. Eu fui pregar numa cidade esses dias. Beleza, estava comigo, Paranacite. Eu fui pregar em Paranacite. Eu fui com esse terno. Esse terno meu filho me deu de presente e um lilás. E eu disse que vou usar até eles acabarem. Antes dele partir, ele comprou os 2 ternos, deixou lá pendurado, falou: é do Senhor. E eu demorei 2 anos para usar depois que ele partiu. E eu cheguei na igreja para pregar. Quando eu cheguei, uma irmã já me julgou lá, porque quando acabou o culto, ela veio me pedir perdão.